Fábio Rosa Sussel, canal Vai Aqua, pesquisador do Instituto de Pesca de São Paulo, enfim, um apaixonado por pesca, por aquicultura, por piscicultura, por peixes. Dizer que é uma honra, Fábio, ter uma pessoa como tu, assim, próximo da gente, tá? Uma pessoa que a gente pode ligar, mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, compartilhar um problema, um desafio. É um grande prazer aí, tá? A gente ter essa proximidade e poder contar com a tua presença hoje, tá? Então, oficialmente aí, quero te dar uma boa noite. Boa noite, Giovanni. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Você é um grande parceiro, um baita amigo, e a honra é minha de poder participar desta live da Aquaculture Brasil, que já se tornou tradicional toda quinta-feira, 9 horas, e logo depois, na sexta, no sábado, vem os comentários desta live, onde os assuntos têm sido muito oportunos, os convidados têm sido também bastante oportunos. Então, é uma grande satisfação minha poder também estar colaborando com as lives da Aquaculture Brasil. Quero que você saiba, Giovanni, que uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha vida é colecionar ídolos, admirar pessoas que realmente fazem a diferença naquilo que se propõe a fazer em suas respectivas áreas, respectivas especialidades, seja no meio artístico, cultural, esportivo, mas especialmente aquelas situações relacionadas à atividade a qual eu me encontro envolvido. E, no caso, o agronegócio, a produção de alimentos de forma geral. E você é uma dessas pessoas que eu coleciono, que eu admiro, né? Porque, de certa forma, tem deixado, sim, a sua contribuição para a nossa atividade. E uma outra coisa também que eu aprecio muito nesta nobre arte de viver é os encontros, as oportunidades que a vida nos oferece, né? Eu acho que quando você começou o seu projeto de comunicação, eu também comecei o meu, mas a gente ainda não se conhecia, né? E depois que a gente passou a se conhecer, que a gente passou a ter contato, e podemos dizer que somos referências em nossas respectivas áreas. Poderíamos ficar a noite inteira aqui falando de lambari, de camarão marinho e agora também de garopa, né? Estou encantado com o teu projeto de garopa aí. E estamos aqui para falar de comunicação, né? Dois doutores especialistas e falando de comunicação, né? Ou seja, cara, a gente ousou sair da nossa zona de conforto e para deixar uma contribuição para o setor produtivo. E, de certa forma, nesses poucos aí, 5, 6 anos que estamos fazendo isso, de certa forma, alguma contribuição eu creio que a gente já deixou e eu tenho muito orgulho de falar isso e ser reconhecido pelo setor, tanto pelas minhas especialidades técnicas, quanto por este meu projeto de comunicação, né? Então, eu acho muito legal nós dois aqui hoje falando de comunicação, né? Comunicação. Muito legal mesmo. E entrou um outro comunicador aí, amigo nosso também, que está se tornando um comunicador de destaque, que é o Emerson, né? O Emerson do AquiShow, já dá um abraço aí pra gente, tá acompanhando. Ele com a Marilza também estão dando show lá toda quarta, 7h30 da noite, no AquiShow na rede. Aí deixa eu falar uma coisa, Giovanni, já que ele está escutando. O Emerson é um desastre na comunicação. A sorte dele é que ele tem a Marilza do lado que dá o equilíbrio. E essa tabelinha tem feito um trabalho sensacional em prol da nossa atividade. Eu sou fã deles desde o primeiro episódio, toda quarta-feira eu estou lá. Então, forte abraço, Emerson, parabéns pelo lindo trabalho que vocês vêm fazendo em prol da nossa atividade. Bacana. Fábio, eu queria resgatar o início disso tudo, né? Porque acho que desde o início da tua carreira de pesquisador, a gente te via dando entrevistas na TV, aí na IPTV, né? Que é a filiada da Globo aí da região, e muitas entrevistas sobre a Piracema, sobre a seca no Rio, sobre as cheias, enfim, os períodos todos. E desde o início, assim, tu tinha bastante desenvoltura na frente das câmeras.
Esse foi o teu day one, talvez assim, foi o ponto inicial para te levar pro Aquanegócios e depois pro Vai Aqua? Foi aí que te despertou um interesse em se comunicar na área da aquicultura? Ah, bela lembrança, Giovanni, bela lembrança. De certa forma, essas contribuições que eu fazia com a afiliada da Globo local aqui, a IPTV, teve sim a sua importância, né? Eles entravam em contato comigo para falar sobre os projetos lá no Instituto de Pesca, às vezes sobre o Ripongi, e eu sempre me colocava à disposição. Você sabe que é chato ter que atender a televisão, é tudo no horário deles, do jeito deles. Muitas vezes era sábado, 6 horas da manhã, ou entrar ao vivo no Bom Dia São Paulo, 6h30 tinha que estar lá e tudo. Mas eu gostava, né? E foi nessas oportunidades que eu comecei a observar como que os repórteres trabalhavam, como que eles passavam o texto. E confesso que ali eu fui de certa forma, adquirindo gosto pela coisa, né? E depois, nesse meio tempo, já existia a Fish TV. E aí eu, como pescador esportivo, claro que eu queria ter a oportunidade de colocar o pé lá, né? E até que uma vez eu dei essa ideia para o Lawrence, que é um dos fundadores lá da Fish TV, do Biopesca, né? E o Lawrence falou, Fabinho, nós já temos esse projeto aqui dentro, só que não deu certo. Se você topar de resgatar, eu boto fé em você e tal. E falei, legal, né? Fiquei encantado. E só que depois que eu fui ver o tamanho da responsabilidade que era apresentar um programa de televisão em rede nacional para falar de agricultura, né? Quando eu comecei a escrever os primeiros roteiros, eu falei, caraca, meu, aonde que eu fui me meter? Só que aí não dava mais para voltar atrás. E aí eu tive que abraçar, tive que estudar muito, né? Eu estudei, eu fui atrás. E aí, Giovanni, eu dei muita sorte de logo no começo eu me deparar com uma frase que fez toda a diferença e eu sigo isso até hoje, né? A frase que é: comunicação não é o que a gente fala ou o que a gente escreve. Comunicação é o que as pessoas entendem a partir daquilo que a gente fala e a partir daquilo que a gente escreve, né? Então, cada termo, cada palavra, cada entonação de voz faz a diferença. E eu comecei a prestar muita atenção nisso na hora de escrever os meus roteiros, na hora de preparar os meus textos, na hora de passar os textos na frente da câmera. E aí são situações que a gente está no campo, está debaixo do sol quente, está dentro de uma estufa a 40, 42 graus Celsius, suando, e tem que acertar texto, né? Então é muito difícil fazer isso tudo. Então eu tive que estudar, tive que treinar e deu certo. O Aquanegócios deu certo, entre erros e acertos, muito mais acerto que erro. E eu tenho um baita orgulho desse programa, né? Hoje eu não gravo mais pela Fish TV, uma decisão estratégica da minha parte, né? Que foi apostar no YouTube como a televisão do futuro. Mas o Aquanegócios foi uma baita escola para mim, eu tenho muito orgulho. O programa continua sendo vinculado até hoje, né? Os episódios continuam sendo reprisados. O pessoal fala, os programas de pesca é ruim de assistir, porque a gente já é ruim de assistir repetido, porque a gente já sabe o que vai acontecer nas penas. Mas o teu programa a gente assiste, porque a gente sempre aprende mais, a informação e tal. Que bom, né? Legal, melhor assim. Então, os programas continuam sendo exibidos e eu ainda continuo recebendo um feedback muito positivo desse trabalho junto à Fish TV. Muito bacana. E também deixar o registro que foi o primeiro programa de aquicultura da TV brasileira. É isso, né? É isso, cara, é isso. E aí, eu não tinha referência nenhuma, tá? Eu tentei assistir o Globo Rural, mas não servia, não era isso, né? Então, não tinha absolutamente nenhuma referência. Eu, mais ou menos, escrevi, rabisquei alguns roteiros, e foi eu o cinegrafista do campo, mais ninguém. Eu não tive uma equipe, um produtor me orientando. Era eu o cinegrafista, né? Rogério, meu primeiro cinegrafista. Foi difícil trabalhar com ele, mas me ensinou muita coisa e deu muito certo.
a nossa tabelinha, né? Mas foi isso, foi na base da tentativa e erro lá no campo, mas conforme já comentei, com a experiência que eu acabei obtendo com as participações na EPTV aqui de São Carlos, acabou que deu certo lá no campo, né? Ó, o pessoal está perguntando onde é que encontramos para assistir novamente. Tem no YouTube esses teus programas do Aconegócios ou é somente na Fish TV? Está no site da Fish TV, disponível gratuitamente. Se alguém tiver dificuldade de acessar, fala comigo que eu resolvo. Mas para estar todos os episódios disponíveis gratuitamente. Alguns programas da Fish TV são bloqueados, tem que fazer a assinatura do canal. Mas o Aquanegócio, ele é liberado porque é um programa técnico, né? Então foi um combinado meu com a Fish TV que deveria ficar liberado. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu dou um jeito de liberar. Ó, o Emerson aqui como pescador, né, também tá contando mentira que ele falou, Giovanni, a melhor entrevista do Aquanegócio foi gravada comigo, não teve que gravar 2 vezes, foi uma vez só, rapidinho encerramos a gravação. Deve ser mentira, né? Confessa, Fábio. Oh, ele e o Martim Copani tem que desligar o microfone, porque não para de falar, bicho. Claro que sai a primeira vez. Desembesta a falar e não para mais. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu quero fazer uma analogia, porque assim, o pesquisador e o professor pesquisador, enfim, ele se comunica, né, ele apresenta as suas inovações, os seus resultados, as suas pesquisas para a comunidade científica através de artigos científicos e outras publicações. Essa é a forma de um pesquisador se comunicar, digamos assim. E a gente sabe que isso fica distante do setor produtivo, distante do Emerson, por exemplo, que está aí participando bastante. Então, foi um pouco de ansiedade, Fábio, em levar a informação de maneira diferente para uma comunidade que tem carência por essas novidades na aquicultura? Foi, Giovanni, certamente foi. Isso aí é uma coisa que ficava muito engasgada comigo, né? Essa comunicação por meio de artigos científicos, que eu entendo, eu compreendo, de certa forma tem que ser daquele jeito, 80% eu acho que tem que ser daquele jeito, a comunicação científica. Só que somente ela não deve ser suficiente, não deve contentar o pesquisador. O pesquisador também tem que ter essa ousadia de comunicar à sociedade, de comunicar o público-alvo. É a sociedade que banca o salário dele, que banca as pesquisas dele. Então, é meio que obrigação ele traduzir aquele artigo científico em algo compreensível para a sociedade de modo geral e, em especial, para o setor produtivo, né? Essa tecnologia tem que chegar ao campo. E conforme eu já escrevi num artigo aí que nós publicamos na revista, que teve uma repercussão muito boa, eu recebi muitos comentários no meu e-mail por conta daquele artigo, né? Não basta comunicar cientificamente, né? O artigo ele é escrito para outro pesquisador ler, e não para uma fábrica de ração, e não uma empresa interessada em nova tecnologia. Então, além de publicar o artigo, é obrigação, sim, encontrar outros meios de fazer com que a sociedade tenha conhecimento do que o pesquisador vem trabalhando, vem atuando e vem descobrindo. Porque daí, Giovanni, aí não precisa bater esse desespero que bateu nos últimos anos de tentar mostrar para a sociedade que a pesquisa é importante. Claro, as universidades, os pesquisadores não conversavam com a sociedade, né? Ninguém sabia o que eles faziam, ficavam lá blindados no mundinho dele. Aí começou a cortar a bolsa, bateu aquele desespero. Olha, a pesquisa é importante. Claro que pesquisa é importante, mas vamos deixar a sociedade saber o que a gente está fazendo e a importância dos nossos trabalhos, né? Então, certamente foi uma ansiedade minha, assim, e acabou se tornando um projeto bem maior do que isso. Agora, quando a gente fala em se comunicar com a sociedade, vamos nos colocar dentro do agro, né? A gente puxa aí o Aquanegócio, mas a gente
estamos no agronegócio, e a impressão que dá é que o agro ele se comunica muito bem com o próprio agro, né? E agora a gente está no momento da gente se comunicar com a sociedade. Bom, o Aconegócios é um exemplo muito claro que a gente já conversou aqui. Agora, do teu ponto de vista, assim, quais estratégias para que a gente possa nos comunicar melhor com a sociedade, com os consumidores de pescado, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa comunicação? Obviamente que não é só com uma enxurrada de lives, né, que está acontecendo por agora, dos artistas e da aquicultura que a gente está vendo, mas são várias estratégias, né? Na tua opinião, quais são as mais importantes? Exato, Giovanni. A gente se comunica muito bem dentro do nosso mundinho, né? E para te responder, eu digo para você que 60% do agro é pós-porteira, tá? Então, nós estamos nos comunicando muito bem dentro do mundinho que representa só 40%, né? Então, veja a importância de a gente buscar estratégias para ter uma comunicação fora do nosso universo, né? E eu penso que a principal estratégia seja a gente mostrar para a sociedade o que é realmente a nossa atividade de uma forma com fórmulas de comunicação. Porque comunicação tem forma. Comunicação, como você disse, não é ligar a webcam aí do celular e estar ao vivo na internet, né? Comunicação é muito mais do que isso. Então, comunicação tem fórmula, tem cor, tem tamanho de fonte, se é caixa alta, se não é, tem o tipo de fonte, tem entonação de voz, tem a simpatia da pessoa que comunica e assim por diante, né? Então, nós temos que agora procurar nichos, procurar caminhos para mostrar para a sociedade o quanto a proteína aquática é sustentável, é amiga do meio ambiente, e mostrar principalmente o que é a nossa cadeia produtiva, né? De modo que o consumidor realmente saiba o que é a proteína aquática. Para você ter uma ideia, uma outra referência, o consumidor não sabe ainda distinguir lá na gôndola ou lá no cardápio de um restaurante se o pescado é da aquicultura ou da pesca. Para ele, tanto faz, né? E isso é um erro. Aliás, Giovanni, aí é um erro ainda mais embrionário, né? Porque nós ainda insistimos em dividir as duas coisas. Quando proteína aquática tem que ser uma coisa só. Seja pesca, seja da aquicultura, seja importado, seja nacional, seja peixe ou seja camarão, é proteína aquática. É assim que as demais cadeias produtivas nos enxergam. Então, nós temos que ter esse entendimento que pescado da aquicultura versus pescado da pesca comercial tem seus problemas particulares, tem seus desafios particulares que são completamente diferentes. Mas na hora de comercializar é uma coisa só, é proteína aquática, né? Então, a gente tem que se aproximar mais do consumidor para que ele tenha esse perfeito entendimento de tudo que está envolvido nesse grande universo da produção de organismos aquáticos, né? E lembrando, Giovanni, que nós não temos, por exemplo, alguns entraves que outras cadeias têm. O frango, né, que tem esse mito de hormônio, leva cacetada para todo lado, até hoje leva cacetada por conta disso. A carne bovina, que costumam vincular com o desmatamento da Amazônia e tal, nós não temos esses desafios. A proteína aquática ela já é bem aceita pelo consumidor, só que a gente tem que melhorar isso ainda mais, né, e criar uma identidade com o nosso consumidor. Então, eu considero que esse seja o grande desafio da nossa comunicação no momento atual, né? Lembrando, Giovanni, que uma coisa é comunicar técnicas de cultivo para o setor produtivo. Uma outra coisa é comunicar o que representa a proteína aquática como uma alternativa de produção de alimentos sustentáveis e, como eu sempre digo, né, a nova fronteira para alimentar o mundo. E eu não tenho dúvidas disso, diante de vários argumentos que eu uso para justificar esta minha frase, né?
Então, já passou da hora de a gente aperfeiçoar esse nosso trabalho de comunicação, aproximando com os consumidores. Eu lembro de um exemplo bem claro a respeito do que tu falou, quando uma pessoa me disse assim, assisti o Aquanegócio, pô, o programa é profissional, super, super bem gravado, editado, é coisa de TV mesmo, muito legal. Mas assim, Giovanni, eu achei as informações muito básicas, muito básicas, muito básicas. Eu peguei e falei para a pessoa, meu amigo, aquilo ali não é para a gente assistir, não. A gente até vai assistir para ficar orgulhoso, mas aquilo é para população brasileira assistir. São pessoas leigas no assunto. Não adianta a gente falar de linhagem gift, o que é linhagem, o que é gift, o que é um peixe. Então, assim, o Fábio vai num tom que é um tom de televisão, para o leigo poder, inclusive, se maravilhar com a nossa atividade, daqui a pouco querer investir, querer comer um peixe. É mais ou menos a ideia dessa comunicação para a sociedade, né, Fábio? Deixa eu só fazer um comentário antes disso. Tobias, meu grande amigo Tobias Ferraz, lá do Canal Rural, comentando aqui que tem um mito, sim, no pescado, né? Que é o peixe contaminado com mercúrio, né? Faz sentido, Tobias. E, felizmente, está bem quieto isso, tá? Não levanta essa bola, não, que já está bem quietinho essa história aí. Mas um forte abraço, Tobias. Também uma grande referência como comunicador. Daí uma outra pessoa que eu coleciono dentro daquelas que eu admiro no universo do agronegócio. Forte abraço, meu amigo Tobias. E realmente Legal. é isso. No Aquanegócios, eu falava para consumidores de pescado. E para mim foi um desafio muito grande, porque eu estava acostumado com roteiro técnico, contexto técnico, eu estava acostumado a comentar na analista da Panorama da Agricultura na internet e escrever coisa técnica. E para a televisão, eu tive que simplificar isso. Eu tive que buscar formas mais práticas. E o próprio Tobias Ferraz ainda me cobra muito, que eu ainda sou muito formal, que eu tenho que simplificar a minha fala, e eu estou me esforçando mais ainda para simplificar. Mas já foi um grande avanço. E no caso do Aquanegócios, eu imaginava a pessoa, no seu momento de lazer, assistindo televisão. O desejo dela é escutar algo fácil, algo agradável, não algo que tenha que ficar tendo que raciocinar para entender, né? Então, era proposital. Já o Vai Aqua, no YouTube, aí é completamente o inverso. Aí é nichado, aí eu falo para o público de aquicultores, de proteína aquática, né? Aí o tempo é o mínimo possível, né? Lá no Aquanegócio eu tinha 24 minutos. Então eu tinha que gastar esses 24 minutos. Então o programa começava com uma garça voando bem lentamente, uma música. Se eu colocar uma garça voando agora no YouTube, a pessoa desiste na hora, não vai nem continuar os próximos minutos. Então o YouTube é uma forma de comunicação. Eu tive que desaprender tudo para reaprender a me comunicar no YouTube, né? Que é uma enxurrada de informação, é cortar o respiro, né? A edição corta, às vezes, o meu respiro para a coisa ficar mais dinâmica, né? E o menor tempo possível. 3 minutos, 4 minutos, é esse o tempo que a pessoa tem para assistir o YouTube, né? Então mudou tudo. Então, tinha aqui uma pergunta justamente para te fazer a respeito da diferença desses dois projetos de comunicação. Do Aquanegócios, que era um projeto vinculado à Fish TV, né, que é uma empresa importante de comunicação na área da pesca do Brasil, e o Vai Aqua, que é um projeto teu, particular, né, qualquer coisa tu me corrige, e é algo assim que está nascendo, começou do zero e tu está fazendo esse programa, essa empresa, essa marca ficar forte a nível de Brasil, né? Diferente da Fish TV que já existia. Então, assim, fala um pouquinho assim do Vai Aqua, a diferença nos projetos de comunicação, enfim. Como eu já comentei bastante do Aquanegócio, é mais estratégico gastar energia agora com o Vai Aqua, que é um projeto a médio e longo prazo, né? Claro que eu precisei trocar a visibilidade que eu tinha na Fish TV, com milhões de pessoas me assistindo,
mas que me trouxe muito retorno até aquele momento, né? E eu achei que eu poderia partir para algo mais ousado. Então, eu perdi visibilidade, tá? Mas para ganhar credibilidade. Na verdade, apostar num projeto de médio a longo prazo, né? Então, no caso do Vaiaca, eu não estou sozinho, né? Nós somos uma sociedade de 3 pessoas. Sou eu, o Beto, que é o cineasta, da AP Filmes, né? Uma produtora, um cara que tem equipamentos sensacionais, que manja muito de captação de imagem, sensacional o trabalho dele. E o Rodrigo Facundes, que é o jornalista, que é o produtor, que por coincidência, Giovanni, trabalhava na IPTV, na redação da IPTV. Era ele que ligava para mim para marcar pauta, né? Para a gente combinar a pauta. Depois ele foi para o campo, depois ele virou jornalista de campo, né? De rua e tal, fazendo cobertura de assuntos diversos, né? Então, gravou comigo várias vezes lá na Cachoeira de Emas. E na abertura da pesca de 2018, dia 1º de março de 2018, ele foi lá fazer uma cobertura da abertura da pesca no Rio Mogi, onde eu morava, ali em Cachoeira de Emas. E não foi para gravar comigo. Eles falavam, Fábio, já está muito repetido com você, tá? Hoje nós vamos falar com outra pessoa. Beleza. Mas eu estava pescando lá e o Rodrigo, fui lá, puxamos assunto e tal. Ele me falou dessa ideia do YouTube. Falou, Fábio, a televisão vai acabar. Eu estou dentro da televisão, mas vai acabar. Né? Não sei se é em 2 anos, em 3 ou em 5, mas TV aberta acaba. E que tal o YouTube? Primeiro ele falou que me assistia na Fish TV, eu fiquei mega feliz. Pô, o cara da Globo, né? Me assiste no Fish TV, que legal, né? E foi, eu gostei da conversa. Eu falei, Rodrigo, dá aqui o seu contato, a gente vai voltar a falar sobre isso. E realmente, dali 4 meses, eu liguei para ele, a gente marcou uma reunião, combinamos, começamos a ideia do Vaiaca. Então, hoje, ele é meu sócio, né? O Rodrigo e o Beto, nós temos essa sociedade. O Rodrigo tem feito uma diferença absurda, né? Porque aí eu peguei a experiência do cara de 7 anos de Globo. Aí depois ele ficou mais 6 meses na Globo, ele saiu da Globo também, e hoje a dedicação dele é exclusiva no canal, né? E tem me ajudado absurdamente. E temos ainda a nossa estagiária, a nossa assessora de mídias digitais, que é a Letícia. Ela é engenheira de pesca, formada pela Unesp de Registro, e vem trabalhando com comunicação, com embalde marketing, que é um marketing de conteúdo, marketing estratégico, né? Faz um mestrado profissional em empreendedorismo aqui na USP de Pirassununga, né? E ela é estagiária do canal. Aliás, hoje recebeu o primeiro salário dela como estagiária, né? E tem nos ajudado bastante também na questão das métricas, tudo, horários de publicação, e tem feito um belo trabalho. Então, como eu vinha dizendo, cara, eu às vezes vou alongando demais a conversa, mas como eu vinha dizendo, o YouTube é um projeto de médio a longo prazo, que nós estamos só plantando a sementinha agora. Tem muito quadro legal para acontecer, tem muito projeto bacana. Um deles que eu posso adiantar aqui, que eu estou ansiosíssimo, é o Cozinha Técnica, né? Que não é preparar pratos elaborados, é dar dicas técnicas de qualidade do pescado, usando os meus conhecimentos técnicos, né? Qualidade do camarão, rigor mortis, ponto de preparo, enfim, eu gosto dessa parte, né? E é um quadro que eu quero fazer para servir o consumidor, para servir a sociedade, para ela saber identificar realmente o que é um pescado fresco, esse mito de camarão congelado versus camarão fresco e tal, né? Dar algumas dicas para que o consumidor tenha mais familiaridade com o preparo do pescado e, dessa forma, contribuir para a nossa atividade. Então, o canal Vaiaca é um grande projeto de comunicação que está só começando dentro dos nossos limites. A gente está aí tijolinho por tijolinho
mas estamos construindo algo muito bacana. E o Rodrigo Facundes é uma pessoa sensacional, onde eu tenho depositado. O que ele fala para eu fazer, eu faço. Hoje eu tenho um produtor. Hoje é ele que me dirige nas gravações. Eu só faço o que ele manda e eu confio na palavra dele, e tem dado muito certo. O feedback que a gente tem recebido tem dado muito certo. Ah, Fábio, mas você está falando de um canal de 1.600, 1.700 seguidores. Não é quantidade, o nosso canal não é isso. O nosso canal é conteúdo. Quem está lá é para estar lá realmente. É quem precisa realmente escutar o que a gente está se propondo a se comunicar. A gente não faz impulsionamento, a gente não compra seguidores, é um crescimento orgânico, né? Então, é uma política que a gente fez questão de deixar claro que não iríamos fazer esse tipo de coisa. E a gente que vive nesse meio sabe que isso é possível. Você tem tabela de preços para você comprar seguidores no Instagram, comprar seguidores no YouTube, mas não é o nosso caso, a gente não está preocupado com isso, né? A gente está preocupado com a nossa reputação hoje e o projeto a ser executado a médio e longo prazo. Legal, Fábio. Eu acho que assim, em nome de todos aí que estão nos assistindo nesse momento, te parabenizar pela iniciativa e pela equipe, aí, pelo time que tu montou. Com certeza o Vaiaco vai render muitos frutos aí para a aquicultura brasileira, porque no fim esse é o nosso objetivo, né? Tudo que a gente faz é para fazer com que esse gigante adormecido acorde o mais rápido possível, né? Porque tantas oportunidades que a gente perde com tanto pescado que a gente importa e deixa de produzir aqui, então tudo que a gente faz no final das contas é para impulsionar o desenvolvimento da aquicultura no Brasil, né? Para contribuir, mesmo que seja uma sementinha, enfim. A nossa ideia é sempre contribuir com o crescimento da aquicultura, né? E oportunizar empregos, negócios, parcerias, né? Eu digo assim que cada vez mais a própria Aquaculture Brasil está se tornando um canal que integra pessoas, que faz com que as pessoas se encontrem, né? Muito mais do que uma coisa de produzir conteúdo. Não, peraí, mas as pessoas aqui, elas podem se conectar, elas podem se conhecer. As lives fazem parte desse processo também, né? Que é algo bem bacana. Agora a gente teve uma pergunta aqui, Fábio, que eu achei interessante também. Como você vê a comunicação entre os elos produtivos da cadeia da aquicultura? Então, os nossos diferentes elos aí, produção, fábricas de ração, medicamentos, processamento. Essa cadeia toda se comunica bem? Olha, eu vejo assim, não é tão ruim, mas nós cometemos uma falha muito grande, que é a nossa falta de comunicação com a ponta, com o cardápio do restaurante, com a gôndola de supermercado. Eu vejo que nós, da aquicultura, estamos absurdamente distantes do universo da comercialização do pescado, né? O pessoal da pesca comercial está muito mais inteirado, está muito mais por dentro de tudo que rola, de tudo que movimenta esse milionário mercado da proteína aquática. E eu vejo que nós, da aquicultura, estamos muito distantes, né? As lives que o Ricardo da Ciafuri tem feito tem nos mostrado isso, né? Um outro grande comunicador aí da nossa área, né? Tem mostrado essa grande distância, né? A gente não se comunica nem com os distribuidores, os entrepostos, né? E nem com os nossos consumidores, né? Então, falta essa aproximação, especialmente nesse aspecto, né? Agora, entre os elos de insumos, vamos assim dizer, essa comunicação é ótima, mas é aquilo, comunicação interna, falar mal do coisa que o outro vai concordar e falar bem da coisa que o outro também vai concordar, né? Então, essa daí ela não é proativa, ela não é produtiva, ela é boa. A gente, vamos dizer assim, não temos grandes rixas, não temos grandes embates dentro da nossa cadeia produtiva. Mas a gente precisa comunicar fora dela, é o que a gente comentou já no começo. Será que não é um problema
da própria visão que a gente tem de aquicultura, porque o investidor, ele constrói uma piscicultura, ele se torna um piscicultor, ele faz todo o processo produtivo, e quando está próximo de despescar, é que ele vai pensar para quem que ele vai vender esse peixe. Ele não faz ideia para que mercado e que tipo de consumidor é que vai comer esse peixe que ele produziu. Claro, eu estou generalizando. Obviamente que hoje em dia não é bem assim, mas em geral, nos últimos 20 anos ou 30 foi bastante, né? A gente não se preocupa com a ponta. Assim, vamos pensar aí nos grandes, né? Nos profissionais, né? Realmente faltam estratégias, e é isso que eu digo. Falta entender esse mercado. Vamos dar um exemplo clássico, filé de tilápia. Então, sempre focando em produzir filé, filé, filé. É gostoso? É prático? Claro que é. Mas é isso que o consumidor quer? É isso? Não, que ele quer, eu sei que ele quer. Mas é isso que ele pode pagar? Né? E Talvez por que não a posta de tilápia? Por que não a tilápia de 300 gramas? Né? O tambaqui de 400 gramas, retalhadinho. A gente tem o costume de só produzir peixe gourmet, só produzir peixe para classe A e B, sendo que nós temos a classe C e D, que em termos de movimentação financeira é tão grande quanto a classe A e B, né? E a gente não olha a classe C e D, filé de merluza da Argentina, polaca do Alasca e panga do Vietnã, que estão deitando e rolando no nosso mercado, né? Então, por que não olhar para a classe C e D e produzir um pescado mais acessível? Que seja panga, que seja bagre africano, que é um baita peixe, que foi, infelizmente, foi queimado quando se introduziu ele aqui, né? Então, são estratégias que aí a comunicação está diretamente envolvida, que é entender a parte de comercialização, entender o que o mercadinho da vila quer, né? As pessoas que moram nos bairros querem consumir pescado, mas elas não têm acesso a esse pescado, né? Quando tem, é da pesca extrativa, muitas vezes em condições muito ruins, que a experiência acaba sendo negativa, né? Mas se ela tivesse a oportunidade de comer uma posta de tilápia, uma tilápia de 300 gramas, de repente, sem os espinhos da dorsal, sem as nadadeiras, retalhado, um tambaqui retalhado, de repente seria uma boa oportunidade, um bom nicho, e aumentaria o consumo de pescado, né? Fábio, bom, comunicação e por outro lado, tem o Fábio pesquisador também, as perguntas vão chegando, a gente... não é que a gente não queria falar do lambari, não é que é isso, né? Porque quando a gente fala em lambari, os olhos do Fábio brilham, né? Não é que a gente não queria falar, mas o pessoal tá mandando pergunta e eu também tô com uma coceira para te perguntar sobre isso, então teve uma pergunta aqui, ó. Bom, vamos lá. O que te faz brilhar o olho para o lambari? O que te faz puxar, ó, para essa espécie? E também perguntou aí qual outra que te chama a atenção. Vamos lá, Fábio. Uns 3 minutinhos de lambari aí para ver se a gente mesmo vai investir aqui em Santa Catarina nisso. Vamos lá. Pois é, cara. E por coincidência, Santa Catarina me surpreendendo sempre, cara. A demanda aí para lambari é um negócio absurdo, especialmente na região litorânea, onde o clima é menos frio, né? Como tem demanda para lambari. Hoje eu mandei no correio um kit de reprodução induzida para Balneário Camboriú. O endereço do cara era Avenida Oeste. Eu acho que é lá, encostado na praia, e o cara comprando o DVD e o kit de reprodução induzida do lambari. Olha só que coincidência, né? Bom, o que me faz brilhar os olhos para o lambari? Poxa, é uma baita espécie. Eu olho pela quantidade de carne que ele coloca por metro quadrado por ano. Eu olho para a produtividade dele. Aquela perguntinha, mas é um peixe muito pequenininho, Fábio, aquela velha pergunta. E aí o que tu responde? Quanto que ele deixa por metro quadrado por ano, né? Que Exato. É mais do que uma tilápia, que é mais do que o pacu, guardadas as devidas proporcionalidades, os mesmos sistemas de cultivo, né? Ele deixa a mesma quantidade de carne, só que em 3, 4 ciclos por ano, né? Dando mais rotatividade.
né? Então, isso sem melhoramento genético, sem uma ração especial para ele, que ainda não temos isso comercialmente, né? Então, é um peixe que tem, sim, um potencial muito grande e o valor agregado. Para isca viva, não tem para ninguém, só que isca viva é um comércio regionalizado, São Paulo, Mato Grosso do Sul, agora Mato Grosso, Goiás, tem muito a expandir lá para o norte, que ainda se usa pouco lambari na pesca esportiva, e depois o mercado de petisco, que esse sim não tem limite, né? E infelizmente nós estamos esbarrando na questão de inspeção sanitária, né? Vários projetos começaram e desistiram quando chegaram nessa parte de inspeção sanitária. A hora que vai pedir no órgão do Estado uma inspeção, eles não têm profissional habilitado para dimensionar um frigorífico para lambari, eles pedem um frigorífico para tilápia ou ainda um frigorífico igual um de frango, né, para abater lambari. E aí o orçamento fica criado, né? Então, a gente, infelizmente, ainda estamos esbarrando nessa questão, mas eu tenho batido firme. É uma questão de honra para mim, até porque eu tenho uma patente da máquina de viscerar lambari, que saiu aí de Santa Catarina, da Branco Máquina, né? Então, eu não vou deixar isso morrer por conta dessa limitação, não. Paralelamente, eu venho desenvolvendo algumas estratégias para pegar pesado nessa questão e desenrolar de uma vez por toda essa questão da inspeção sanitária no lambari para petisco. E olha só, olha o outro desafio. Ó. Eu achei que a gente ia ficar numa live, eu achei que seria a primeira live da história, que nós não tocaríamos na palavra bioflocos. E eis que alguém pergunta, lambari em biofloco. Então, né, olha, vamos lá. O que tu acha? Vamos lá. Eu nunca vi, nunca fiz, nunca vi ninguém que fez, mas vai, claro que vai, Horas. Por que não vai? Agora, bioflocos, nós estamos falando de um sistema intensivo. No caso, quando eu falo de lambari no sistema RAS ou no sistema aquapônico, eu estou falando de 1.500 a 2.000 lambaris por metro cúbico, tá? Então, esse lambari não vai crescer comendo flocos bacterianos. Tá? Não vai ser isso que vai fazer o lambari colocar peso, né? Então, vai ter que dar ração para esse lambari crescer. O que ele vai crescer é a partir da ração. O flocos bacteriano vai estar fazendo o trabalho de remoção dos compostos nitrogenados, proporcionando qualidade de água adequada para o desenvolvimento do lambari, né? Então, dentro dessa premissa, eu não tenho dúvida, claro que dá certo o bioflocos. Agora, não espere que o bioflocos irá contribuir na questão alimentar do lambari, porque trata-se de uma forma intensiva de se produzir, onde o que vai fazer o peixe crescer realmente é a ração fornecida aí. Em viveiros de terra, qual é a densidade, tempo de cultivo e peso final? Viveiro de terra, o padrão de 10% de renovação ao dia, 50 lambaris por metro quadrado, 3 meses de cultivo, sendo 30 dias da fase de largura, né? Dá para fazer aí até 4 ciclos no ano, se trabalhar bem trabalhadinho. 50 lambaris por metro quadrado é seguro, nunca vai ter problema de mortalidade por falta de oxigênio ou surgimento de algum tipo de patologia. Dá para colocar 60, 70, 80? Dá, se tiver uma renovação maior, se tiver um aerador e assim por diante. Mas o seguro, 50 lambaris por metro quadrado, e seguro e rentável, porque eu sei que é rentável, né? Tanques redes, também na casa de 2.000 lambaris por metro cúbico, sendo que tem que fazer primeiro 30 dias de larvicultura em viveiro escavado, aí despesca e transfere o peixinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, para o bolsão de 5 milímetros, e ali mais 2 meses já vai atingir aí 7, 8 gramas, que é o peso padrão seja para isca viva, ou seja para abater, para petisco, o padrão é esse, 7 a 8 gramas.
Perfeito. Outra curiosidade que eu achei bom, eu sou professor aqui de uma disciplina de piscicultura, né, na engenharia de pesca aqui da UDESC. E aí o projeto final da disciplina é eles se virarem para fazer um projeto sobre determinada espécie. Aí o engraçado é que eu faço assessoramento na disciplina, né? Aí um aluno lá tinha o projeto de lambari, veio com várias dúvidas, aí eu vou recorrer aos especialistas, né? Aí mando mensagem para o Fábio, né, super solícito, mandou um áudio super completo com as informações todas do lambari. Eu achei curioso porque não vende por quilo, né? O peixe, É, ou é um pouco diferente essa questão. Não sei se para a questão da isca viva, mas eu lembro que passou um e aí, tempo que chegavam a até R$ 500, ou não sei se era um milheiro, enfim. Era isso ou não? exato, exato. Ainda quando foi terça-feira, o Alex Augusto, né, o professor Alex, que está lá na Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, lá em Brasília, coordenando lá a cadeia da pesca continental, né? Agora ele está como diretor de toda a pesca continental. Ele ainda me perguntou sobre essas estatísticas, né? E aí eu tive que explicar para ele que não dá para comparar com as outras espécies, porque não é por quilo, é por unidade. Tem um Uhum. trabalho da CAT aqui no estado de São Paulo, que é a espécie mais reproduzida, é o lambari. Tá, óbvio, né? Porque não dá para comparar com a reprodução do pacu, até mesmo da tilápia, né? Porque a quantidade de indivíduos de lambari que a gente reproduz realmente é muito grande, mas fica difícil quantificar isso, mensurar isso, na verdade, não quantificar. Fica difícil mensurar o tamanho desse mercado, né? Porque hoje o que prevalece é a venda por dúzia, por cento, por milheiro, né? E realmente nas lojas de isca é isso aí, é R$ 500 o milheiro, o produtor tem recebido em torno de R$ 160 a R$ 200 o milheiro de peixe já adulto, né? Aí a gente pega aí o mercado de Santa Catarina, Giovanni, que é o engodo para a pesca do atum, aí os números Uhum. são maiores ainda, porque nós estamos falando do lambarizinho de 4 centímetros, né? Então, cada navio que vai fazer a pesca do atum sai com 1 milhão de lambaris na tina, né? Que é o compartimento onde eles guardam essas iscas vivas, né? Não se usa como isca no anzol, é só como um atrativo para que o Uhum. cardume de atum suba até a superfície, né? Venha até a superfície para fazer aquela pesca de colher, né? Que é rebocar o peixe para dentro do navio. Então, o mercado aí de Santa Catarina movimenta milhões de unidades de um peixinho de 4 gramas, né? Agora, é um mercado gigantesco isso daí também. E a demanda, um barco, então, leva 1 milhão de lambaris. Imagina a demanda disso, porque a pesca de atum aqui de Santa Catarina é enorme. Não sei se já foi É, estimado. eu acho que são só Itajaí, não sei se eu vou falar besteira, mas são 27 ou 37 barcos que fazem essa pesca do atum. Então, se sair 2, 3 por semana aí, haja lambari para abastecer isso. Eu não lembro os números, mas olha, é muito lambari. Eu já tive conversando com o chefe aí do Sindic, esqueci o nome dele, Jorge Neves, é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Jorge Neves, do Sindic. Nossa, os números que ele apresentou para mim, Jorge, nós não dá conta de abastecer tudo isso, não. Mas vamos tentar, vamos começar, né? E já tem muita gente produzindo aí lambari para essa finalidade, né? E maluco, Giovanni, que eles têm aí em Santa Catarina tem dificuldade de fazer a desova, a reprodução. Então, grande parte sai daqui de São Paulo, sai lá de Buritizal, na divisa com Minas, né? O caminhão sai com 8, 10 milhões de microalevino do lambari, descarrega aí próximo a Itajaí e volta aqui para São Paulo, né? Então, veja o tamanho desse mercado, veja o que acontece no meio desse mercado do lambari, né? Movimenta a economia aqui de São Paulo e a economia aí de Santa Catarina também. Muito interessante. Fábio, a gente tem mais uns 10 minutinhos, e já que a gente falou de lambari, pelo menos em 5 minutinhos, aí o pessoal também mandou algumas perguntas.
a gente precisa falar da interiorização da produção de camarão marinho, especialmente no estado de São Paulo, que é teu estado, onde tu acompanha mais a fundo, né, essa revolução que está acontecendo, digamos assim, na aquicultura paulista, com os projetos de produção de vanamei longe do mar. Como é que está assim, a situação atual, os principais desafios, mercado? Tem projetos já, né, como a Aqualuz bem estabelecidos, outros iniciando. Como é que está esse cenário aí? Olha, eu começo respondendo da seguinte forma. O pacote tecnológico ainda não encontra-se formatado. No entanto, os resultados preliminares são extremamente otimistas, né? Nós já temos cases de sucesso, nós já temos fazendas rodando há mais de um ano, que é o caso da Aqualuz em Taubaté, que é o caso do Bruno lá em Mirassol. Eu já dei um bom começo no Instituto de Pesca, né, aqui em Pirassununga. Agora estou tocando um projeto aqui em Lene, que é pertinho de Pirassununga, que também já agora a gente acertou a mão lá, está indo bem. É um projeto que tudo indica que a gente vai despescar o primeiro ciclo nos próximos 15 dias, mas é um projeto em escala comercial. Não é caixa d'água, não é tentativa de quintal. É uma estrutura realmente já comercial. Então, a coisa está bastante otimista. Ainda tem alguns aventureiros fazendo alguns investimentos consideráveis e não conseguindo tirar ciclo, né? Alguns casos fazendo grande investimento em estrutura e economizando em salinização de água, que é um negócio elementar para o camarão, para poder se manter vivo e para poder ter pesca, né? Então, assim, tem iniciativas de todo tipo, mas a coisa vem sendo aperfeiçoada e eu acredito muito, deposito muito minhas fichas nessa nova oportunidade. Estamos muito perto de formatar esse pacote tecnológico, especialmente o pessoal da Aqualuz lá em Taubaté. Os resultados, assim, surpreendentes, né? Se a gente conseguir imprimir esses resultados numa escala comercial, olha, realmente são resultados sensacionais, né? Então, eu acho que é um movimento que não tem volta. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai se consolidar essa produção aqui. Eu acho que numa das lives aí vocês... justo na live com o Dalton e com o Daniel, a nossa produção aqui em São Paulo, eu fiz um levantamento no final do ano passado do Itamar, eu cheguei no número de 22 toneladas por ano. Pouco, sim, muito pouco, pensando no tamanho do mercado. Mas já saímos do zero, já demos o primeiro passo, né? Que legal, Fábio. Eu acho que a tendência é crescer muito, é se consolidar muito, mas eu falo para todo mundo, eu desanimo muita gente que tenta me contratar como consultor, né? Olha, é negócio para profissional e exige alto investimento. Se vier com um pensamento pequeno, com um olhar pequeno, não vai dar certo. Infelizmente, não vai dar certo. Então, eu prefiro ser franco e sincero já logo na primeira conversa, para que a pessoa não fique criando expectativas sobre o negócio, né? É extremamente técnico, tem que ter um consultor especialista para tocar a produção, exige dedicação full time, um outro técnico para cuidar da produção lá 24 horas e exige alto investimento, né? Não adianta você querer produzir 200, 300 quilos por mês, a roda não gira, a conta não fecha. Então, já tem que começar um certo nível aí, pensando grande, né? Fábio, uma dúvida que eu tenho com relação a mercado. Seguramente pelo tamanho do mercado do estado de São Paulo, enfim, grande São Paulo ali, capital, tem muito mercado de nicho também, onde o valor agregado pode ser bem significativo. Exemplo de como vende a Aqualuz o seu camarão. Mas, por outro lado, São Paulo é um mercado que recebe muito camarão de todo o Brasil, né? Camarão do Nordeste hoje entrando no Sudeste e Sul a R$1 a grama, enfim. O futuro desses camarões que estão sendo produzidos nesses projetos de São Paulo, que são projetos
com custo de plantação mais alto e custo de produção mais alto também, o futuro desses camarões, de fato, assim, é um mercado diferenciado, já que estão extremamente frescos e ao lado do maior centro consumidor do país? A ideia é por aí. Ótima pergunta, Giovanni. É muito maluco, cara. Eu ainda não consigo entender isso. Tem camarão do Nordeste, tem camarão aí de Santa Catarina. Felizmente, vocês estão voltando com toda a força à produção aí. Mas não chega para nós, cara. Não tem camarão fresco aqui. No interior de São Paulo não tem. Tem lá na capital, que é um absurdo de caro. Mesmo assim, é um produto meio fresco, né? E eu não consigo entender isso. Será que é tão difícil pegar um caminhão lá do Nordeste, frigorífico e tal, e não precisa ser o camarão fresco não congelado? Pode mandar camarão congelado, eu prefiro camarão congelado, aliás, né? Mas acontece que não chega, né? No interior de São Paulo não tem. Ribeirão Preto, Campinas, são metrópoles, cara. Tem muita gente disposta a pagar por um camarão de qualidade e não tem. Eu vou para essas cidades, que está a 100 quilômetros aqui da segunda, se eu tenho uma meia horinha de tempo, eu vou no supermercado só para ir na peixaria, só para ver o que tem de diferente. E não tem camarão fresco, tá? Então, precisamos entender o que acontece. Por isso que eu considero estratégico ter essa produção local, né? Mesmo num custo elevado. O nosso custo de produção aqui está na casa de R$22, R$23, que é o preço de venda lá no Nordeste. Aliás, lá deve estar R$18, R$19. Só que o nosso preço de venda aqui é na casa de R$40, R$45, R$50. Tá? Então, nessa loja, claro que vale a pena, né? Só que a gente tem que ter essa produção e colocar no mercado para sentir, que é o que eu estou passando nesse momento agora. Agora eu vou ter um volume e eu vou sentir qual é desse mercado. A Aqualuz, tudo que eles produzem, vendem na propriedade. Eles estão relativamente tranquilos, nesses preços que eu te falei, né? Então, a gente precisa ter uma produção em escala para saber se isso vai se confirmar na prática, né? Que é fundamental. Se for para vender a 30, já não fecha a conta. Aí dá prejuízo, né? Dá prejuízo. Você demora muito para pagar investimento e não vale a pena o risco. Fábio, bom, já que a gente tem mais uns minutinhos, a gente já estava nos encerramentos, mas só quero reforçar um número que tu passou aí, que eu achei bem interessante. Acho que toda live a gente aprende bastante coisa. Então, a tua estimativa junto com o Itamar Rocha, né, da BCC, 22 toneladas ano, a produção de camarão de São Paulo em 2019, mais ou menos isso? 2019, isso pautado em 2 produtores que estão produzindo constantemente, que é a Aqualuz em Taubaté e o Bruno em Mirassol. E depois outros pequenos produtores que tiveram pequenas produções. Eu produzi o meu 100, 150 quilos lá naquela ocasião, outro produziu ali e assim por diante, né? Projetos em funcionamento, nós temos muitos, mas poucos produzindo de forma constante, repetindo o ciclo, né? Esse que é o mais importante, né? É ter repetibilidade de ciclo, né? E a expectativa é que esses projetos venham a acertar a mão e essa produção aumentar a cada ano. Bacana, bacana. E um dos principais desafios desse pessoal todo, a questão da pós-larva, né? Os fretes aéreos, enfim. Esse é um grande gargalo, digamos assim? Ainda não, Giovanni, ainda não. Está bem de boa essa parte. A Ana Carolina, lá da Aquatec, melhorou bastante a questão das quantidades de PL enviadas por embalagem, né? No começo, o procedimento padrão era enviar somente 8.000 pós-larvas por embalagem, contendo 15 litros de água, né, por caixa. Hoje eles já mandam 22, 24 mil. Então, isso viabilizou bastante o frete. Eu já fiz esse cálculo. A pós-larva representa 2% do custo de produção. Então, o mais chato é ir para o aeroporto, ficar esperando, liberar a carga, buscar e tal. Mas a questão do custo dessa pós-larva
não tem impactado a produção. O grande problema é dominar os compostos nitrogenados, né? Estamos falando de sistemas de recirculação sem troca de água, troca zero, não tem para onde descartar essa água, não pode descartar essa água, porque custa caro para sanitizar. Então, seja pelo Biofox ou seja pelos biofiltros, pelos sistemas tipo RAS, a gente precisa dominar esses compostos nitrogenados para que a gente possa produzir em altas densidades, porque senão também não viabiliza, né? São 3 fatores, né? Produzir com eficiência, o mercado pagar R$40 no quilo desse camarão e ter produções com altas densidades. Produzir 50 camarão, 100 camarão por metro cúbico, fecha ciclo, mas não fecha conta. Então, nós estamos falando aí de pelo menos mais de 200, 300 camarões por metro cúbico. Então, isso é bastante desafiador, não é simples, né? E sempre quando eu falo esses números, quando eu tenho esse otimismo, eu estou pensando na questão comercial. Não caixa d'água, não 100 camarão por metro cúbico. Eu não estou olhando para esse... E tem gente tentando fazer isso. Eu sei que vai dar certo, mas e daí? Vira negócio, né? Não. Então, para virar negócio, eu já vi que é 200 camarões por metro cúbico para cima. Menos do que isso, fica apertado as contas. Mas aí quando tu fala num custo de produção por volta de R$22, que eu acredito que seja isso mesmo, né? Até o próprio pessoal da Aqualuz que está acompanhando nos falaram isso da última vez, e um preço de venda de R$40 tá bom demais, né? Você tem aí quase 100% de rentabilidade. Tá bom, Giovanni, mas a gente tem que ver se vai ser realidade, né? Não, é lindo os números, as expectativas, mas nós temos que produzir 2 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas e sentir qual vai ser a reação do mercado. Eu acho que espaço-tempo, e como eu disse na live antes de a gente encerrar aqui, né? Ribeirão Preto não tem camarão fresco, Campinas não tem, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Sorocaba, nossa, é muita gente, a densidade populacional é muito grande, é muita gente disposta a pagar por um valor diferenciado, mas a gente precisa confirmar isso na prática, senão vai ser sempre um nicho de mercado, e eu não quero que seja um nicho, eu quero que seja um negócio além do nicho, né? Fábio, como é que está a questão de licenciamento ambiental aí para carcinicultura marinha interior? Infelizmente, não estão incomodando, né? Nós somos amparados pela nossa legislação, que ela é atual, ela é de 2018, não, 2016. Eu participei desse processo da construção desse novo decreto da agricultura paulista e, na ocasião, a gente conseguiu contemplar a produção de camarão marinho no interior, da Serra do Mar para dentro, da Serra do Mar para fora, né? Da Serra do Mar para dentro, nosso litoral não pode produzir, mesmo em sistemas de recirculação. Então, aqui no interior, nós estamos amparados pela legislação e trata-se de um sistema fechado, né? Possibilidade zero desse animal cair na natureza, e mesmo que cair, vai cair em rios que não tem qualquer ligação com o mar, e até 5.000 metros cúbicos é isento de licenciamento, né? Então, para começar, 5.000 metros cúbicos é uma quantidade bem interessante, né? E, por enquanto, não tivemos problema com essa questão. Deixa eu ver se eu entendi direito. Da serra para baixo não pode produzir vanamei, é isso? Não pode produzir vanamei no litoral de São Paulo? Litoral paulista, não. Litoral paulista é proibido a produção do vanamei, né? Nossa. Mas, não me pergunte por quê, né? Paraná pode, Rio de Janeiro pode, mas São Paulo não pode. Se a moda pega, né? Se a moda pega, a gente tá morto, né? O melhor nem ficar comentando essas coisas para não dar ideia, né?
Deixa eu aproveitar para te perguntar, Fábio, sobre a questão do Panga em São Paulo também. É uma moda ou é algo que vai vingar de fato? Seremos um grande produtor de Panga fora da Ásia? Eu torço muito para que venha para ficar. Precisamos de uma espécie para a classe C e D, conforme eu já comentei anteriormente. Faz muita falta na nossa piscicultura essa espécie para atender a classes que têm menos poder de compra, né? Mas eu ainda não vi isso virar realidade. Martinho Colpani é meu vizinho aqui, a gente mora super perto, somos super parceiros. Eu apoio ele nesse projeto do Panga, mas na prática não se consolidou. Eu não vejo Panga nos supermercados aqui, né? Volta e meia, o Martinho publica alguns vídeos aí, alguns números, mas muito pouco para realmente ele se consolidar, né? Então, ainda não é uma realidade, né? Infelizmente, como eu disse, eu torço para que isso venha a ser uma realidade de verdade, mas por enquanto está tímido. Por enquanto, somente quem está vendendo alevino é que realmente está ganhando dinheiro. As minhas experiências não foram positivas quando eu tentei criar lá na minha unidade de pesquisa, os resultados não foram bons. Aonde eu toco o projeto de camarão, antes ele tinha uma produção de panga lá, dentro de estufa e tudo, não deu certo, os resultados foram bem ruins, né? Ainda um peixe muito gordo, né? Mesmo um peixe de 800 gramas, com muita gordura no músculo, fica forte na hora de comer. Então, assim, ainda não se consolidou. E uma pena, porque eu estou torcendo, porque faz muita falta a gente ter uma espécie para atender esse público da classe C. Uhum. A gente, antes de começar a live, a gente estava conversando sobre produção de garopa, né? Tava te passando algumas coisas aqui desse teste que a gente está fazendo aqui no Sul. E a tua visão, assim, com relação à piscicultura marinha no Brasil. Poxa, tantos países produzem peixes marinhos e a gente não produz aí praticamente nada. Tem dois guerreiros aí, o Cazu, o Cláudio Donê e mais, talvez uma meia dúzia, mas é uma oportunidade que a gente deixa passar, Fábio, não produzir peixes marinhos? Eu acho que se tivesse que ter políticas públicas para focar, devíamos focar nas espécies continentais. A nossa produção de peixes marinhos, mesmo no mundo, né, ela é nichada, né? Realmente para atender pequenos nichos de mercado lá na Europa, para os auratas lá, dourada, pintado, sistema de RAS, mas sempre muito, muito nichado. Exceto o salmão, que aí é uma outra história, né? Esse sim consegue produzir em volumes e fornecer para o mundo, né? Um baita exemplo, aliás, de aquicultura, de piscicultura, né? Agora, no nosso caso, do Brasil, eu já acreditei, já depositei minhas fichas e eu não tenho expectativas de que a gente venha a ser um grande produtor mundial. As espécies marinhas são delicadas, exceto aí o lance da garopa, do que eu tenho acompanhado dos seus resultados, são extremamente surpreendentes, né? Pelo menos para mim, que estou acompanhando de longe, quem sabe aí pode abrir uma nova oportunidade e não se configurar somente como um nicho, né? Nós temos uma limitação, que você sabe muito bem, que é a larvicultura das espécies marinhas, né? Bem mais complicado do que das espécies de água doce. Isso acaba encarecendo o preço do alevino e tal. E depois eu vejo uma certa sensibilidade das espécies marinhas para se adaptar aos sistemas intensivos de cultivo, né? O bijupirá, que é uma espécie que eu acreditava cegamente, né? É inconstante. Uhum. Tem ano que arrebenta, tem ano que os números são sensacionais, e tem ano que não produz nada, que entra doença, que entra patógenos, e, enfim, acaba sendo uma inconstância. Vai sempre continuar existindo, no caso aí o Cláudio Donê, um guerreiro,
o Cazul, mas me parece que vai ser sempre nicho de mercado, né? Quero estar enganado, quero estar muito enganado, quero estar enganado no Panga, quero queimar minha língua com Panga e quero queimar minha língua com espécies marinhas também. Mas se fôssemos pensar em políticas públicas para produzir proteína aquática realmente em pessoas, penso eu que o foco deveria estar nas espécies de água doce. Bacana. Fábio, eu queria voltar assim. Engraçado que a gente voltou para fazer um encerramento e a gente começa a conversar, não para mais. Mas tem uma. E era para a gente falar de publicação e tá na veia falar de produção, né? Não tem. Tá na veia. Não, tem que falar. Igual a história do Bill Flocco lá que veio. Bom, teve que ter uma pergunta sobre isso, ok. Mas quero voltar para a comunicação, tá? Tentar traçar um paralelo aí sobre duas situações que estão ocorrendo e te fazer um questionamento em cima disso. Bom, estamos aí em meio a essa pandemia, tudo mais, com essa questão do isolamento, e aí a gente tem uma das coisas bacanas da nossa área são os eventos, como a FENACAM, a Aquishow, outras feiras que estão surgindo. E, bom, o fato é que o tempo está passando, a gente está chegando quase na metade do ano, e a gente não sabe ainda como é que a gente vai ter que se comportar frente a essa pandemia nos próximos meses. E esses eventos aí são eventos presenciais, né? Também não sei assim até que ponto as empresas estão dispostas, são as empresas que no fim bancam esses eventos, não sei até que ponto elas estão dispostas a fazer essa aposta para eventos que a gente não sabe como é que vai ser. Por outro lado, a gente tem hoje de forma online, cada dia surge um evento novo, tá uma coisa absurda, né? Tirando as lives, que já é live para tudo que é canto, né? A gente tem medo, teve até aquele meme, né? A gente tem medo de chegar na cozinha de noite para tomar água e tá tendo uma live na nossa cozinha, né? Porque tem live para tudo que é canto. E agora tem uma enxurrada de eventos, de congressos, workshops online para tudo que é canto, né? Qual que é a tua visão com relação a todo esse cenário? Olha, com relação aos eventos, eu realmente me preocupo muito, né? Eu não sei como vai se comportar esses eventos. Eu queria ser mais otimista, mas eu confesso que eu me preocupo bastante, porque esse novo normal, as próprias pessoas, mesmo que esteja autorizado a fazer eventos, né? De certo modo, vai haver resistência da participação presencial, especialmente daqueles que fazem parte do grupo de risco. Então, é muito incerto, Giovanni. Não dá para saber o que vai acontecer na semana que vem, nem daqui a 2 semanas, nem daqui a 1 mês, nem daqui a 3 meses. Tomara que a coisa se normalize o mais rápido possível e que a gente volte a ter esses eventos presenciais, especialmente a FENACAM, que é um dos últimos eventos, né? Lá em novembro, né? Vamos ter Sim. esperança que aconteça, mas se tentar fazer online, não vai ser a mesma coisa, né? Infelizmente, não vai ser. Agora, quanto às lives, realmente é um excesso de live. Eu acho que fazer live não é somente convidar uma pessoa e sair fazendo. Existem muitas questões relacionadas, especialmente quando empresas expõem o seu corpo técnico, de certo modo, forçando o seu corpo técnico a fazer uma live, né? Às vezes o cara é bom, gerente ali, ele é bom como funcionário da empresa, executa muito bem a sua atividade, mas ele não tem o dom para fazer uma live. E aí que, da mesma forma que pode dar certo, pode dar errado, né? O tiro pode sair no pé. Então, eu acho que tem que ter muito critério por parte de empresas que não são de comunicação, né? É importante deixar isso claro, né? Isso não se enquadra a Aquaculture Brasil, não se enquadra a Seafood Brasil, não se enquadra ao Paulo, lá da Aquiplan, lá de Goiás, não se enquadra o Aquishow na rede, né? Eu me refiro a empresas que têm a finalidade de gerar insumos, muitas vezes expondo o seu corpo técnico a fazer live. E o pior, né, Giovanni? Às vezes força isso porque a concorrência está fazendo, né? Uhum. Então eu estou
concorrência está fazendo, vamos fazer também. Aí acabam os dois dando tiro no pé. Tem que ter critério para sair fazendo live e dominar essa arte de segurar a atenção do público com um assunto pertinente, né, com um assunto interessante e com pessoas interessantes para estar desenvolvendo o assunto, tornando o assunto interessante. Né? Às vezes tem pessoas que são boas numa coisa, mas tem dificuldade para se expressar, para falar, ou falam demais ou falam de menos, né? Então, é muito delicado essa questão. E no começo foi legal, né, Giovanni? No primeiro mês, pô, que legal, live para todo lado, vamos lá. Mas agora já virou rotina, né? Agora já a gente escolhe, não, essa daqui eu vou seguir todos os dias da semana, todos os horários. Mas tem outras aí que a gente acaba naturalmente perdendo interesse. Sim. Tem até uma notícia que saiu hoje. Eu selecionei aqui porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso. Lives perdem força. Artistas voltam com audiência menor e indicam que pico da onda passou. Então, isso com relação às lives dos artistas aí, dos cantores, né? E eu não sei, porque não sei se satura, não sei se enche o saco, mas talvez não estejamos fazendo da forma correta. Não sei qual seria o caminho, porque o produtor também precisa produzir, né? Ele não vai ficar o dia todo no celular. Pois é. Eu acho que é as duas coisas, satura e deixa de ser novidade, deixa de ser algo interessante, né? Sobre as lives dos artistas aí, eu lembro que as pessoas ficavam postando nas redes sociais, né, a foto da televisão, uma taça de vinho, uma cerveja, como Coisa se estivesse boa. fazendo um programa sensacional, né? E agora a gente já não vê mais, né? Tipo, não tem mais graça isso, né? Então Sim. eu acho que quem conseguiu surfar na onda, os primeiros, surfou bem, beleza, e agora parece que já não vai ser por aí. E aí, Giovanni, veio um negócio muito maluco relacionado à comunicação, que é comportamento de consumidor. Cara, essa pandemia trouxe uma chacoalhada no comportamento do consumidor, que é algo nunca visto antes. Já era um negócio difícil de se prever. Agora é totalmente imprevisível, né? O comportamento de consumidor hoje é diferente do comportamento da semana que vem e assim por diante. Então, não existe uma tendência, né? O que existe é você acreditar em uma coisa e focar naquilo. E não querer, de repente, sair surfando na onda. Não é todo mundo que tem essa habilidade de dropar uma grande onda aí e se dá bem, né? Às vezes pode levar um caldo, né? O André Muniz está comentando, a Metallica às segundas no Facebook, recomendo. Enfim, eu vou recomendar para ele uma live do meu Flamengo ganhando do Fluminense dele. Uma live não, aliás, sim, eles estão passando jogos novamente, né? E é isso que eu quis me referir. Eu estou ansioso aqui para ver a retrospectiva do Palmeiras campeão mundial, né? Vamos ver quando que vai sair aí. Pois é, essa aí vai ser difícil. Fábio, pessoal, antes da gente. Poxa, sempre que posso, a gente procura responder todas as perguntas, tá? Então eu já vi que ficou uma aqui atrás, da Rafael Bezerra, então vamos lá, antes da gente encerrar. Também, se tiver mais perguntas, pessoal, aproveitem, mas tem aqui a do Rafael, pelo menos eu lembro que a gente não mencionou. Então vamos lá. Ele pediu para te falar um pouco sobre a viabilidade das espécies carnívoras pelo Brasil. Ele comenta assim: parece que só pessoas agregadas a frigoríficos conseguem se manter com espécies carnívoras. Giovanni, não fecha a conta, né? Eu lembro desde a minha graduação, meu orientador, o professor Ricardo Pereira Ribeiro, é igual criar onça, né? É difícil, do ponto de vista de nutrição, de fisiologia da nutrição, né? É difícil fechar essa conta. Uma exceção aí deve ser colocada, que é o exemplo do salmão, né? Com muita pesquisa, com muito melhoramento genético, com muita nutrição, conseguiu fazer uma espécie aí, um hábito muito próximo de carnívoro, né?
Salmão entra como carnívoro, né, Giovanni? Sim, sim. Sim, bem carnívoro, bem carnívoro. E fiabilizou, conversões alimentares aí de 1 para 1, não precisa falar mais nada. Sim. Mas no nosso caso aqui no Brasil, eu não vejo nenhuma espécie nossa de água doce, né? Essa conta sendo fechada. A única que talvez fecharia é a traíra, né? Já que aqui temos um mercado muito grande para essa traíra. Só que ela é tão carnívora, que ela come as outras traíras também, e daí não sobra nada da produção. Então, infelizmente, eu não consigo vislumbrar uma espécie da nossa piscicultura que venha se consolidar no nosso mercado, tendo o hábito sendo carnívoro, né? O preço da ração e assim por diante. O pirarucu é outra decepção enorme da minha parte. Eu apostei demais, eu tentei trazer para cá, tentei criar, e aí alguém acabou de perguntar aí o pirarucu, né? Cara, É, não fechou a conta. Hoje produz a R$ 11 o quilo para vender a 12. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente eu não sei. Nós tínhamos um Alex Atala fazendo um puta merchandising dessa espécie, preparando uns pratos lá com pirarucu e tudo. E é saborosíssimo. Para mim é um peixe sim. sensacional. Não emplacou, não sei porquê, não consigo entender isso ainda. Pode ser que venha emplacar. Há 5 anos, 8 anos atrás, 5 anos atrás, nosso problema era levino, era semente. Não, a hora que a gente resolveu o problema da reprodução e tal, resolvemos, ninguém segura o pirarucu. Hoje não é mais problema a questão de alevinos. Hoje está sobrando alevino no mercado, né? O Espírito Santo produz, até aqui em São Paulo, lá no Noroeste, perto de Santa Fé do Sul, já teve gente conseguindo tirar uma turma de alevino. Não reprodução induzida, né? Mas colher nuvem e fazer a desova. Então, a conta não vem fechando, infelizmente. Mas ainda não desanimei do pirarucu, não. Porque o bicho é um trator, né? Mas, infelizmente, a hora que teve o volume no mercado, o mercado não absorveu. Essa foi a questão. O Francisco Medeiros, que é nosso amigo, né, presidente executivo da PeixeBR, ele comentou numa live que ele fez com a gente que parece que os planos lá de manejo do pirarucu selvagem acabaram dando muito certo. Então, hoje em dia, compensa muito mais comprar o da pesca, e é o que a Elvânia colocou aqui, ó, no comentário, né? Compensa o de manejo da Amazônia. Por outro lado, o André Muniz falou ó, que a Cevale, lá de Palotina, está processando pirarucu oriundo do Centro-Oeste. Então, aí deve ser de cultivo, né? Enfim. Eu vi aqui agora a mensagem do André Muniz aí, eu não sabia dessa informação. Numa dessa, vira negócio, né? A Cevale tem uma pegada diferente, né, de comercialização, de repente faz umas porções diferentes e vem a dar certo. A questão do manejo lá no norte, tá sendo eficiente, lindo o trabalho lá que vem fazendo. Merece aplausos em todos os sentidos. Mas eu creio que o volume não seja tão grande assim. E é um volume que tradicionalmente fica lá no norte mesmo. Eu estou falando de pirarucu aqui no sudeste, que é onde está concentrada a maior quantidade de bocas famintas para apreciar uma espécie tão nobre quanto o pirarucu, né? Então eu estou falando de produzir lá no centro-oeste e mandar para cá, para a gente consumir aqui. E é essa conta que fechou, né? Que foi uma grande surpresa minha. Produzir pirarucu aqui no Sudeste, não recomendo. Tem gente que está falando que está produzindo, que está conseguindo, mas não é comercial a coisa. É produção de pequena escala. Agora, lá no Centro-Oeste, pronto, já não é problema engordar pirarucu. Agora, engordar lá e mandar para cá, é porque a conta não está fechando. Então, por isso que foi uma grande decepção da minha parte. Agora, quem sabe aí a Cevale apresentando esse produto de forma diferente, com melhor logística, conseguindo colocar isso num preço mais interessante, quem sabe cai no gosto do consumidor e a coisa se emplaca. E a coisa emplaca, né? Olha só, deixa eu te colocar
numa saia justa, não, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aproveitar que o André Muniz está aí, e o André já é nosso sócio das lives, ele comenta bastante. E no início lá, às 9 horas, quando a gente estava tentando conectar, eu dei um spoiler, falei que a live sobre ranicultura do André tá próxima, tá? E talvez seja na quinta-feira que vem, né, André? E é um tema que eu adoro, 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 e, enfim. E eu queria saber a tua opinião sobre ranicultura. Dependendo do que tu falar, o André vai te xingar ali nos comentários. Mas, vamos lá. Sensacional. Primeiro que ele já comentou aqui, a logística da Cevale é muito boa, realmente isso pode fazer a grande diferença, né? E, cara, entre apostar em Pirarucu e RAM aqui em São Paulo, 10 vezes RAM. Se eu tivesse dinheiro, eu colocaria isso tudo em RAM. Não tenho dúvida. Eu sou fã demais, tanto da criação quanto de consumir uma RAM, né? Eu acho que, apesar de ser um produto que sofre mais rejeição de consumidores, mas eu acho que é mais fácil explorar uma produção de RAM aqui em São Paulo do que uma produção de pirarucu. De tanto nichos que nós temos para o consumo de RAM aqui em São Paulo. Quando eu trabalhava na Supra, em 2002, 2003, no norte do Paraná, eu atendia alguns ranicultores e nós tínhamos um problema muito grande de bactérias, né? E era um grande desafio a criação de RAM. Parece que isso hoje já está bem superado. Eu conheço um produtor aqui de Mogi Guaçu e que ele fala, não tenho problema nenhum com isso, não. Tudo que eu produzo aqui, mortalidade eu não tenho. Às vezes eu produzo muito e tenho dificuldade para pôr no mercado, mas a parte de produção está dominada. Também aí aqui estão vendendo a 40, 45 reais o quilo, né? E tem dado muito certo. Eu sou fã de RAM. Uma coisa que eu vou ter, a hora que eu tiver o meu canto, é produção de RAM e de jacaré. Particular, só para mim, mas eu vou ter isso porque eu sou fã demais dessas duas espécies. Mas aí separa, viu? Porque eu acho que os jacarés vão comer as rãs todas também. Eu vou pensar nisso, eu vou considerar isso. Fábio, cara, então assim, se não tiver mais nenhuma pergunta aí do nosso público, né? Primeiro que queria te agradecer. Sem dúvida, né? O tema principal foi a gente falar de comunicação e foi muito legal, assim, a live fluiu muito bem, né? O nosso bate-papo fluiu super bem, especialmente por aqueles atributos que tu colocou, né? De uma live, de um entrevistado, enfim, né? Não adianta eu te fazer uma pergunta, se tu me responde em 10 segundos, eu tô ferrado. Agora, se tu fala meia hora, a gente também tá ferrado e o pessoal não vai ter saco para ouvir. Então, questão de timing, questão de, né, de saber como conversar, como responder, acho que foi, poxa, bem interessante, porque a gente tem um público fiel aí que ficou desde o início até o final. Eu adorei, eu aprendi muito contigo hoje. E, na verdade, queria deixar esse espaço, assim, para te fazer um encerramento, falar um pouquinho dos projetos futuros aí do Vai Aqua, tá? Assim, o que vocês estão tramando aí para 2020 ainda, pandemia, pós-pandemia, 2021, tá? E deixar também uma mensagem final, e queria agradecer a todos os amigos que estão aqui com a gente, desde o início, né? São pessoas que toda semana estão nos assistindo, estão participando, a gente fica honrado com a presença de todos vocês aí. Maravilha, Giovanni. Que maluco, né? Começamos falando de comunicação e paramos em RAM, né? E, por sinal, despertou muito interesse aí. Eu estou vendo os comentários aí. Tem abatedor de RAM em Goiás, o problema o entrave é mercado. André, eu vou participar dessa live aí e nós vamos discutir essa questão aí do mercado para RAM aqui em São Paulo. E muita gente comentando aí, o Francisco lá da PGR, dando um abraço, parabéns. Que legal, que bacana ter gente nos acompanhando aí, comentando sobre nossas atividades. Sobre os planos do Vai Aqua, como eu tinha comentado na live que nós abrimos anteriormente, né? É um projeto a médio prazo. Nós víamos, Giovanni, voando baixo, cara. Putz, já tinha evento confirmado, já tinha gravação confirmada, episódio para gravar. Aí entrou a pandemia, foi aquela cachoeira de água fria, né?
Então, sentimos bastante essa pandemia e já estamos ajustando a ela, já estamos aprendendo a conviver com essa questão da pandemia. Já voltamos a gravar essa semana, né? E agora a gente vai enfrentar, né, dentro das limitações, mas nós já traçamos planos para enfrentar essa pandemia e conviver. Assim como a carcinicultura aprendeu a conviver com a mancha branca, nós temos que aprender a conviver com o coronavírus. Eu imaginava que essa pandemia ela teria efeito sobre nós pelo menos por mais 6, 7 meses, né? Eu escrevi um artigo técnico semana passada prevendo os impactos disso, mas hoje eu já revi os meus conceitos e essa pandemia ela vai impactar nossas vidas pelos próximos 10 anos, pelos próximos 15 anos. Não que nós vamos ter que conviver esse tempo todo com o vírus, mas sim que as mudanças impostas por ela nesses 2 últimos meses, muita coisa vai ficar por muitos anos, e aí que a gente tem que aprender a conviver com essa nova realidade, com esse novo normal, né? Que é como o Ricardo da Ciafru tem falado. Né? Uhum. Então, buscar novas estratégias, se reinventar, tendência é um negócio que não existe mais, e cada um vai ter que se recolocar no mercado novamente, se reposicionar no mercado, e uma coisa que não vai mudar é o consumo de alimentos, né? Então, a gente tem que continuar imbuído nesse nobre objetivo de continuar produzindo alimentos, especialmente esses alimentos de qualidade, que é a proteína aquática, porque isso sim o mundo vai precisar consumir. Inclusive, aí está uma questão que eu acho que vai ser um diferencial do Brasil nos próximos meses. Hoje nós estamos, eu vou falar a palavra certa aqui, não vou ter pudor, nós estamos se fudendo mais do que os outros países, porque além do problema econômico de saúde pública, nós ainda estamos vivendo um problema político gravíssimo. Sim. Mas a médio prazo, eu acho que o mundo vai ter um olhar diferente dos alimentos aqui produzidos, e se a gente tiver a inteligência mínima para administrar essa questão, finalmente nós poderemos ser o tão falado, tão sonhado celeiro do mundo, né? Seja na proteína animal, na proteína vegetal, na proteína aquática, na proteína terrestre. Ao que tudo indica, abre-se uma porteira do Brasil nesse sentido, né? De ser o grande player aí do mundo na questão de abastecer o mundo com alimentos produzidos de forma sustentável, né? Que essa é algo que também não podemos abrir mão, né? Então, a minha expectativa positiva é nesse sentido, a médio e longo prazo. Mas todos nós vamos precisar nos reposicionarmos diante do novo normal. É uma visão interessante. Quando tu falou em 10, 15 anos, eu fiquei meio surpreso e não tinha escutado ninguém falar dessa forma, mas o André Muniz comenta, eu concordo, 11 de setembro, que vai fazer 20 anos ano que vem, nos impacta até hoje. Então, sim, segurança de aeroportos mudou absurdamente por conta do 11 de setembro, muito bem lembrado pelo André, né? Isso, é dessa forma que irá nos impactar, né? Muito legal. Fábio, é possível deixar um e-mail de contato que o pessoal sempre pede, aí além do teu Instagram, claro que dá para te chamar ali, mas tem algum e-mail aí para o pessoal te mandar uma mensagem? O que eu mais uso agora é o Fábio Sussa, né? O sobrenome, @hotmail.com. Fábio Sussa, @hotmail.com. Beleza, Fábio. Cara, muito obrigado, adorei, foi um prazer, o tempo voou, foi super agradável o bate-papo contigo. A gente, eu acho que merece repetir daqui a alguns meses, tá? Se tu tiver disponibilidade, por mim tá fechado. E agradecer a presença de todos aí, desejar uma boa noite e até breve. Fábio, não esquece de salvar no IGTV. A mais longa. Salva lá no IGTV pra gente, pra depois poder
disponibilizar no YouTube, tá? A gente edita as duas aí. Vou salvar, Beleza. sim. Valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Giovanni, pelo convite, pela oportunidade. Estamos juntos. Contem sempre comigo. Forte abraço a todos. Igualmente. Boa noite. Valeu, boa noite.